Secretaria do Estado da Cultura apresenta... Todas utopias possíveis. A Saga da Tribo. Muito que bem! Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Na Trilha de uma Tribo. O amargo santo da purificação é uma visão alegórica, é uma visão barroca da vida, da paixão e da morte do revolucionário Carlos Marighella. Através do uso de máscaras, de elementos da cultura afro-brasileira e figurinos com cores fortes e cheios de significados, levou-se para a rua um dos períodos mais tristes da história do nosso país. Usando como fio condutor os poemas de Carlos Marighella, transformados em canções pelo músico Johann Alex de Souza. O raio caiu, o computador pifou, a mesa queimou, fizemos um corre e o programa não parou. Então, estamos aqui para mais uma etapa do podcast e a chuva lá fora não vai nos atrapalhar nem impedir. E está aqui o nosso convidado fixo, Johann Alex de Souza. Bom, boa tarde a todos. E a atuadora Keter Velho. E eu vou direto na jugular da nossa convidada. Dizes quem és tu na fila do rolê, Keter Velho. E quando é que se tornou atuadora? Então, quem é? É difícil dizer. Bem, eu comecei meus processos de estudos com o Illinois em 2010 e desde 2013 eu começo a fazer parte dos espetáculos, né, entro pro elenco. E a primeira peça que eu entro é justamente o Amargo Santo da Purificação. Eu entro para substituir uma atuadora que tinha saído na época, então eu entro a convite para substituir essa pessoa, que me deixou muito, muito, muito feliz na época, porque o Amargo Santo foi a primeira peça do Oi Nós. Eu tinha visto antes trabalhos pedagógicos, que já tinham me impactado profundamente, mas quando eu vi o Amargo Santo da Purificação, mudou a minha vida. Porque, com certeza, eu sempre digo para as pessoas, porque essa peça está disponível no YouTube, e eu digo, vejam, porque é a peça mais bonita da vida. Eu tenho um carinho muito grande pelo Amargo Santo, porque realmente foi uma das peças mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim, de mais ter me impactado e de eu ter descoberto. Ali eu entendi o que era o teatro e qual a potência que o teatro tinha. E eu, na época, era uma estudante de história e fiquei chocada. Eu tô passada, chocada. Chocada com a possibilidade de ver uma peça sobre Carlos Marighella na rua, nesse país em que memória é uma luta. E, enfim, aí eu já estava fazendo oficinas, despretensiosamente. Nunca imaginei na minha vida antes que eu ia acabar fazendo teatro. Era algo que eu gostava apenas, mas não imaginava que poderia ser possível, né? Com o Oi Nós foi possível, porque o Oi Nós encontrei essa linha de um teatro que eu consigo colocar as minhas questões, perceber o quão pertinente é, e na potência que tem da gente exercer esse papel cidadão, né? De
pensar qual é o papel do artista, qual é o papel do teatro, com quais ferramentas a gente modifica esse mundo. Enfim. E aí, a partir daí, eu nunca mais saí. Dadas as apresentações, vamos a um pequeno resumo dos programas anteriores. De um lado, nós temos a música Vozes da África, mencionando a África. Não me diga. Lugar de origem da mãe de Carlos Marighella. Do outro lado, ouvimos La Lega, mencionando a Itália, a origem paterna de Carlos Marighella. E para homenagear essa fusão, apertamos o fone de ouvido com Canto para o Atabaque. Passamos pela ditadura da Era Vargas, onde Marighella é preso com um martelo tombador. Anistiado e crente das suas convicções, é eleito deputado federal pela Bahia. Cantamos a liberdade. Mas eu quero começar bagunçando essa cronologia, esse episódio, perguntando sobre Marighella se tornando militante do Partido Comunista. Sim! E se você ainda não entendeu, Carlos Marighella foi comunista. E isso não é demérito nenhum. Ouve só. Quem tá no quadro? Quem são essas pessoas? Que melodia é essa? Que cena é essa? E do nada, interrompendo a cena, temos essas pessoas de vermelho tocando sax, tirando foto, segurando um quadro. Os comunistas. Ai, essa cena era muito incrível, eu tenho um carinho muito especial por ela. Era muito engraçado, né? Porque essa música feita para os comunistas, ela foi tirada de inspiração do filme Underground, do Kusturica, que tinha essa ideia de música de fanfarra, né? Basicamente é isso. Então, com muitos sopros e, enfim. E aí veio essa ideia dos atores que estavam improvisando a cena de ser isso. E a ideia dos comunistas na peça toda, eles costuram, né, a peça, na verdade, porque eles têm algumas... eles entram algumas vezes nessa cena que são sempre esse coro de músicos, de sopros, e mais um ator carregando um quadro do Stalin e um fotógrafo. E eles sempre encontram o Marighella, né, na cena. E eles vão dando essa ideia, essa trajetória, na real, da inserção do Marighella no Partido Comunista. Na primeira vez que eles entram em cena é quando o Marighella entra para o Partido Comunista. Depois tem toda uma ceninha que já é mais para o meio da peça, que vai lembrar a morte de Stalin. E, por último, tem aí a derradeira, né, a saída do Marighella do Partido Comunista, que é quando, por divergências, como a própria ideia de como realizar a revolução no Brasil, mas principalmente nesse momento pela postura do partido de se retirar, digamos assim, do enfrentamento ao golpe.
que o Marighella já vê mais à frente que a única saída de resistência era a luta armada. Então ele ia contra a postura do partido e ele rompe com o partido. Então as inserções das cenas dos comunistas sempre nessa cena mascarada e mais pantomima, mas mais da fanfarra também, mostram essa trajetória da ligação do Marighella com o Partido Comunista. E era uma cena muito divertida de fazer e rompia, assim, sempre que os comunistas entravam, eles rompiam com o que estava acontecendo de uma forma muito estranha, né? Era muito engraçado, assim, era muito divertido com o público, jogar com o público também nesse momento. Bom, eu achei bem interessante quando existem trilhas instrumentais ao lado de canções, porque a trilha instrumental, no caso uma pequena vinheta, como é o caso dessa vinheta aí chamada Os Comunistas, ela tem uma ausência de texto, né? Não tem atores cantando, é só o som. Então eu achei bem interessante o efeito, é um efeito cênico ao mesmo tempo também, e com volume alto, né? Porque a natureza desses instrumentos é de volume alto, não necessita de uma amplificação, não é como no caso do violão. E foi um trabalho bem interessante que foi realizado ali de efeito, né? Em várias situações se repetirem, isso dá uma referência sonora no espectador, né? O espectador vê aquela mesma música, aquela coisa, então ele associa, né, a aquele som, é uma referência sonora, e foi bem feito isso, né? O trabalho com os sax tenor e sax alto foi harmonizado nesse sentido, né? Então é bem interessante, chama atenção, e a única vinheta instrumental que tem, né, no espetáculo, porque o restante são canções, né? Oi, gente, tudo bem? Então, olha só quem apareceu aqui. Tânia Farias. Ela vai deixar um recadinho sobre os comunistas e nos lembrar de alguém bem especial. Até o próximo programa. A criação dos comunistas, tanto da atmosfera da cena quanto da música, ela é uma inspiração direta ao filme Underground do Kusturica e a música. E então, quando surge essa proposta de fazer um arranjo com 3 saxofones, 2 sax alto e um sax tenor, é um pouco o desejo de fazer, numa versão muito menor, claro, aquela banda que fica aparecendo o tempo inteiro no filme, né? Que entra com aqueles sopros todos, pá, 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 parararararará, pá, pá. Pá, 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 parararararara. Tá acontecendo as coisas mais doidas no filme e tem essa banda que passa, assim. É um comentário brechtiano até, porque é de um estranhamento absurdo. Então é muito interessante. A gente queria trazer isso e a gente acabou... toda a concepção da cena, da aparição dos comunistas na peça tá embasada por isso, está inspirada nisso, né? Então é um pouco daí. Acaba que essas vinhetas que nós executávamos em arranjo de 3 saxofones foram criadas pelo Zé do Trompete, que teve, né, função dupla. Ele criou as vinhetas e ele ensinou todos os atores a tocar. Né? Na verdade, nós éramos 3. Eu era a única pessoa que já era terceiro espetáculo que eu ia tocar saxofone, então eu já tinha feito outras aulas, inclusive com ele. Mas tinha ali a Sandra e o Eugênio, que nunca tinham tocado. Então a gente fez uma série de aulas preparatórias para compreender o instrumento, aprender a pegar o instrumento, aprender a limpar o instrumento, para depois também aprender as posições e tal, né? Para fazer as notas todas. Então ele foi uma figura super importante para a criação dessa cena. Ele já não está mais entre a gente, então, enfim, acaba sendo muito legal poder falar dele, que ele é responsável por muitas pessoas
né, que aprenderam a tocar saxofone. Ele foi certamente uma das pessoas que mais difundiu o ensinamento do saxofone em Porto Alegre. Ele teve um projeto popular muito bonito na zona extremo sul de Porto Alegre, e ele ensinou muitas pessoas, muitos jovens, muitas crianças a tocarem saxofone. Então é muito legal. E essa cena, para mim, ela é especial por isso, e também porque acho que foi o primeiro espetáculo que a Sandra fez, né? A Sandra Steil, que foi uma das atuadoras do Oi Nós, um ser humano muito especial, uma mulher muito vigorosa e amorosa, e nossa, faz uma falta tremenda, e foi muito bacana, né, que ela fizesse esse espetáculo, né, que ela criasse o espetáculo, entrasse em cena, e ao mesmo tempo que ela que eu tivesse o prazer de tocar junto com ela, né, de nos harmonizarmos, nos afinarmos através dos instrumentos nessa cena. Então é muito bacana isso. Agradeço muito a oportunidade de ter vivido esse momento do Amargo Santo da Purificação.